que escala de projeto você está buscando para fazer investimento? O mínimo para nós é na casa de 50 milhões de reais. Que abaixo disso é muito difícil de viabilizar e justificar o trabalho. Por quê? Porque no final, qual é a margem que você ganha num projeto? Ela é. Tá, fala um pouquinho mais Então, disso, cara. Agora eu fiquei bem curioso com essa tua percepção aí. O que que é essa engenharia que te ajudaria a tirar mais projetos do papel? aí vou te dizer, eu venho de um solar eólico, então é um Sim. lugar elétrico super dominado, especialmente no Brasil. Tudo que você está fazendo é gigante. Subestações, linhas. Dia que você começou a fazer eólica, virou um gigante de eólico, fiz solar, virou um gigante de solar. Então hoje você tem inúmeras empresas que você vai chamar e que vai te fazer o desenho da sua subestação, o desenho da sua linha, o desenho do seu parque, o EPC turnkey, o EPC não turnkey, para construir uma planta solar, te dando uma garantia de performance, etc, etc. No biogás, você está no mundo biológico, ele é muito menos modelizável do que o mundo elétrico. Se Uhum. você fizer uma curva de um painel solar, você vai ter uma deviação de produção de alguns percentuais. Sim. Mas os bichinhos vivos dentro do seu reator, a disponibilidade do resíduo que você usa, você tem uma variabilidade do seu processo de produção maior do que no mundo solar eólico, e com algo que é muito mais duro de se modelar. Porque o rigor de investimento desse mundo solar eólico faz com que, se a gente traz isso na biogás, eventualmente no futuro a gente pode reduzir o custo de capital e, portanto, melhorar também a competitividade da molécula. Hoje vamos falar sobre investimentos em projetos de biogás e biometano com Pierre Mossafir, que é CEO da Eren Biogás Brasil. Pierre, estava falando com você aqui antes de gravar que eu assisti a tua palestra no último fórum do biogás e achei muito interessante os apontamentos que você fez comparando o biogás, o atual mercado de biogás com o que era o mercado solar quando vocês entraram no mercado solar, né? E eu acho que esse foi o ponto, assim, que eu falei assim: "Putz, de fato, preciso trazer o Pierre para vir bater um papo com a gente e ter essa ótica de investimento em projetos de biogás". Então, antes de mais nada, Pierre, muito obrigado, cara, por você topar o convite de vir bater um papo comigo. Obrigado para me convidar a conversar com você. É um prazer todo meu. Pierre, eu gosto de começar o programa sempre conhecendo o entrevistado e, no teu caso, mais que especial, porque eu de fato não te conheço, né? Não conheço a tua jornada, apesar de já ter lido algumas coisas sobre você, sobre a Eren, né? Então, eu quero saber, cara, quem que é o Pierre, qual que é a sua formação, enfim, o que você achar que é relevante para mim, para nossa audiência, de conhecer de fato o Pierre, mas principalmente, Pierre, qual que foi o momento, o primeiro momento que você se deparou com biogás ou com oportunidades de biogás na tua vida profissional? Não, olha, eu tenho 42 anos, eu me formei na França, numa escola de negócio que chama ESSEC, que é uma escola onde, vamos dizer, tem um currículo bastante... O currículo inicial é muita matemática, bastante economia. Então, a parte inicial da formação ela é muito, vamos dizer, fundamental, não tem nada de negócio. E uma Uhum. vez que você passou essa fase inicial, que eu diria que é um cursinho que a gente tem na França grande, é um cursinho de 2, 3 anos para você conseguir entrar efetivamente, depois de um concurso. Aí depois eu me formei em finanças e quando eu comecei os meus estudos, eu estava bem focado na parte financeira, eu gostava muito. Fiquei estagiando em dois bancos distintos, em Paris e em Londres, no Citigroup e na Société Générale. Finanças de mercado, então estruturação, trading de produtos diversos no setor do fixed income. Mas eu acho que eu percebi rápido que eu queria empreender e que eu, não vou dizer o assunto, porque acho que o financeiro sempre foi um assunto que eu gostei, mas o propósito para mim não estava. Eu queria, primeiro, essa estrutura do empreendedorismo, que acho que cabia bem com a minha personalidade, e eu queria trabalhar esse tema da transição energética. Eu me lembro muito bem, estava pensando, putz, banco não acho que para mim. O único tema que me interessa na época não era a internet, apesar de vários amigos meus indo empreender no setor de tecnologia. O que me animava era a questão da transição energética e eu abordei esse tema de duas maneiras. Tinha a questão das mudanças climáticas, que eu fiquei lendo os meus primeiros relatórios do GIEC, do UNPCC, em 2007, 2008, por aí. E eu distingui bastante esse tema da mudança climática do tema da transição energética. E aí eu comecei a estudar vários temas que
nos quais eu poderia empreender. Então, eu estudei solar, eu estudei mercado de crédito de carbono, estudei biogás já na época. E aí eu decidi empreender no setor de solar. Então, eu criei uma primeira empresa de solar na França, que era um pequeno EPCista de projetos solares, que instalava painel solar tipo microgeração. Eu tinha 26 anos, estava um negócio bem enxutado, e eu desenvolvi essa empresa e acho que no primeiro ano eu já devia ter feito algo na casa de 400, 500 mil euros de faturamento, e no fim do primeiro ano chegou um fim do subsídio que tinha na época, e aí de duas uma. Primeiro, eu percebi que eu não estava atuando no setor de energia, eu estava atuando no setor da construção, porque os projetos que eu estava fazendo eram tão pequenos que não fazia muito sentido, você não estava desenvolvendo, eu não estava desenvolvendo um player de energia, então o conteúdo não me agradecia tanto. Uhum. Segundo ponto, com o fim do subsídio, era muito mais duro de conseguir margem. Então a gente decidiu com os sócios de parar a atividade de maneira amigável. A gente simplesmente decidiu, ok, vamos parar, terminamos as nossas últimas obras. Eu fiquei cogitando um tempinho e decidi me mudar para o Brasil e fazer a mesma coisa, mas talvez numa escala um pouco maior. E aí que eu comecei em junho de 2013, quando eu cheguei aqui em São Paulo, a tentar entender como que funcionava o mercado elétrico brasileiro, a desenvolver projetos solares. E aí, no caminho, eu me encontrei com esse grupo francês, Grupo Eren, que talvez vou ter um momento para falar um pouco mais. Uhum. E a gente decidiu associar-se. Então, eu acho que isso era março de 2014. E desde 2014, a gente começou a trabalhar junto. A gente desenvolveu uma empresa de energia renovável no Brasil, que chegou a ter um certo porte. A gente construiu no Brasil, entre 2016 e 2023, algo na casa de 300 megawatts de projetos eólicos e solares. Tudo sendo geração centralizada, eu não atuei com geração distribuída. A gente também abriu o mercado argentino quando o Macri foi eleito. Lá a gente ganhou alguns projetos no Renovar 1, Renovar 1.5, Renovar 2. Foram 180 mega de solar eólico lá. Eu não construí os projetos na Argentina, mas eu ganhei o primeiro leilão, nosso primeiro projeto de 100 mega lá. Uhum. E isso foi mais ou menos os meus últimos, sei lá, 12 anos de trabalho, então na América Latina, mas bem mais no Brasil. Construí uma empresa. E essa empresa no Brasil, donc, tínhamos 300 mega em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte. E a empresa foi vendida em 2023 para a Total Energy, data a partir da qual a gente começou a cogitar sobre qual seria o próximo empreendimento que a gente gostaria de construir. E aí eu voltei a esse tema que eu tinha estudado em 2008, achando em 2008 que era muito complicado para mim. Ainda acho que é muito complicado para mim, mas eu acho que agora, com a experiência que a gente tem tido dos últimos 10, 15 anos, a gente conseguiu atacar esse negócio da produção de biogás, da valorização de resíduo, talvez com um pouco mais de respaldo técnico e financeiro, que está nos permitindo, talvez, de entrar nesse mercado com uma boa velocidade, com uma boa calibração do recurso financeiro a ser usado para, efetivamente, construir o time, construir o know-how necessário para esse setor. Então, a minha história foi sempre de empreender, desde que eu saí da escola, e aí que eu estou empreendendo de novo. Que massa, cara, que massa. Bom, tá literalmente empreendendo e os seus resultados dizem por si só, né, Pierre? Você construiu um negócio no Brasil de 300 megas de geração centralizada e vendeu para um grande grupo. Não foi feito, Conseguiu, foi isso. conseguiu fazer um bom negócio aí, se a gente for lá por superficialmente, né? Sem eu conhecer o teu negócio, me parece que você teve sucesso na tua carreira empreendedora nesse primeiro momento. Após um fracasso, né? Acho que a primeira foi um fracasso, É quando verdade, primeiro. na França, depois quando eu cheguei no Brasil, eu demorei 3 anos para ganhar o meu primeiro projeto. Então, a realidade é que eu não sabia como ia viver 3 meses para frente. A gente estava cada vez postergando a data de fim até que, eventualmente, a gente ganhou o primeiro projeto. E vale a pena ressaltar que o primeiro projeto que eu ganhei foi na Argentina, em setembro de 2016, Hum, porque o primeiro projeto que eu adquiri no Brasil foi um projeto que eu adquiri em janeiro de 2017. Então, quando eu ganhei o leilão na Argentina, eu até recusei de ficar na Argentina para voltar para o Brasil ainda nessa página que ainda era branca, uhum. porque a visão que eu tinha é que
talvez o contexto de negócio no Brasil é um pouco mais amigável, um pouco mais estável. Acho que é um país incrível Eu para acho que empreender. e hoje olhando para trás fez bastante sentido, né. Sim. Tá, eu quero já fazer uma correlação entre essas 2 experiências que você está vivendo, mas em que momento você literalmente entendeu que o teu próximo empreendimento deveria ser de biogás e biometano, cara, e por quê? Bom, eu acho que alguns meses antes da venda para a Total Energy, que foi em julho de 2023, de novo, talvez levando em consideração o fato que a nossa empresa no Brasil era uma subsidiada de um grupo francês que se chamava Eren Renewable, que mudou de nome para Total Eren e que eventualmente Total Eren foi vendido 100% para Total. A gente já sabia que a empresa ia ser vendida mais ou menos nessa data, alguns meses antes. Então, havia um ano e meio, 2 anos que eu estava olhando novos negócios já pela Total Eren, estudava hidrogênio verde. Em particular, estava desenvolvendo na época da Total Eren projetos lá no Porto de Pecém. Então, eu já estava nesse mindset de estudar coisas novas. Por conta da Total no início, mas fazia parte do nosso dever de saber como que a gente ia crescer. E eu acho que todo mundo está desenvolvendo o H2 verde hoje no Brasil, não sei se vai pegar ou não, mas eu acho que todo Uhum. mundo da geração de energia fazia para ter tanto novos negócios quanto para dar vazão à geração de eletricidade. Acho que Sim. talvez o que pegou mais para dar essa vazão foi a questão de data center, mas eu acho que a ideia era essa. E aí eu acho que o mês que a gente vendeu, eu estava ainda trabalhando na Total, mas eu comecei a cogitar em agosto de 2023 nessa ideia de fazer uma atividade de biogás. Comecei a estudar um pouco, eu estava discutindo com a Total que a gente iria sair da gestão operacional até dezembro de 23. Talvez vale lembrar o contexto. Quando a Total Energies comprou 100% das ações da Total Eren, que estava presente em 22 países, ela tinha concomitantemente comprado 34% da Casa dos Ventos, que é um Uhum. grande desenvolvedor, se não for o maior desenvolvedor brasileiro de energia eólica. Então, a gente ficou esses 6 meses para ajudar um pouco a Total Energies nessa integração entre o nosso time, que foi para a Casa dos Ventos, eles se juntaram. Então, eu estava meio que já nessa cogitação de que vai ser o próximo empreendimento. Em agosto, a gente começou a estudar biogás com muito pouco tempo, porque ainda tinha bastante trabalho para a Total. Eu acho que eu fui no primeiro salão, em setembro eu comecei a sentir que talvez a equação econômica podia funcionar. Em novembro eu fui no primeiro fórum, que era novembro de 23, você lembra que era dentro de um, Uhum. de um hotel que tinha um problema de ar-condicionado, todo mundo estava Sim. morrendo de calor? Lá em São Paulo, passou um calor foi uma semana mais quente de São Paulo ali, cara, Estava quente, estava quente. estava quente. E aí eu estava lá com as minhas duas sócias, a Gabriela, com quem eu trabalho há 11 anos, que foi a minha primeira estagiária, e a Laila, que se juntou 4, 5 anos atrás para olhar projetos novos, e com quem a gente tinha decidido de criar uma empresa nova sem saber o que a gente ia fazer. E a gente estava lá nesse fórum, sabe? A gente estava estudando, eu estava falando com algumas pessoas, a gente não entendia muito bem, era realmente página totalmente branca. Mas eu acho que foi entre agosto e novembro de 23 que a gente decidiu, entre outros temas que a gente estudava, que ia ser a biogás. Vale a pena ressaltar, só para te dizer como foi, a gente tinha decidido de criar uma empresa. Ela foi criada, ela se chama Ivry. Ivry foi criado nesse período, e dentro da Ivry a gente queria estudar qualquer tema vinculado a large capex no mundo da transição energética. Uhum. E Large dentro dos capex, você tá temas, falando de grandes capex, grandes investimentos. capex grandes, basicamente tudo que requer grande infraestrutura para ajudar a transição. Então, eu estava olhando tanto projetos grandes de reflorestamento, projeto de armazenamento de energia, projeto de hidrogênio verde, projeto de fertilizantes verdes e projeto de biogás. E biogás, eu acho que reteu a nossa atenção porque, você está dentro de primeiro, a equação econômica nos pareceu funcionar. Uhum. Você tem projetos que têm tamanhos razoáveis, ou seja, a gente não estava frente a um tema que é o tema do hidrogênio verde, que são projetos gigantescos que demoram muitos anos para se desenvolver. A gente gostou e a gente ainda gosta muito da ideia de você se inserir na economia circular
onde você consegue aproveitar um resíduo orgânico, valorizá-lo em gás, seja CO2, CH4, e depois em fertilizante eventualmente, e usar esse gás eventualmente também para deslocar combustíveis fósseis que estão sendo usados na região. Então, essa visão de economia circular, projetos a tamanho humano, equação econômica que fecha, alia, sabe, um pragmatismo, um propósito. Então, eu acho que a gente viu um pouco estrelas se alinhando e vale a pena também concluir sobre o fato que a gente sentia que a gente ia conseguir animar o nosso parceiro histórico, que era o Grupo Eren, que depois de vender para a Total, também queria investir no mundo do biogás. Então, demoramos um pouco para se associar com eles, mas é isso, em janeiro 24 saímos, criamos a Ivry, estudamos lançar uma empresa de biogás e 9, 11 meses depois a Eren se juntou e eles conosco criamos a Eren Biogás Brasil, que é detida hoje 80% pelo Grupo Eren e 20% pela Ivry. Uhum. Desculpa, é um pouco bagunçado, mas eu tentei te contar um pouco como que é essa cristalização da ideia para uma ação foi feita. Entendi. Não, assim, estando dentro do ambiente de transição energética, olhando para os grandes CAPEX, biogás, sem sombra de dúvida, é algo mais tangível. Você, de fato, consegue pegar um resíduo num volume significativo e transformar ele em qualquer ativo energético mais flexível possível, né? E a gente sabe que o hidrogênio de baixo carbono, o hidrogênio renovável, enfim, como o pessoal quiser chamar ele por aí, ainda tem algumas barreiras tecnológicas para que a gente consiga transformá-lo em negócio, né? O que está me vindo na cabeça aqui agora é o seguinte, Pierre, o que você acha que dessa experiência passada sua com investimento em projetos de grande escala solar te ajudam e corroboram com esse momento que você tem hoje pensando em empreendedorismo? O que você aprendeu lá, que você entende que vai encaixar muito bem aqui, né? E o que você acha de repente, quem está nos ouvindo, que vem do mercado solar, experiências de lá que não se encaixam hoje no mercado de biogás? Interessante. Acho que tem dois tipos de, vamos dizer, de aprendizado. Um aprendizado vinculado ao setor, que dá para replicar, e aprendizado de vida, eu diria. Vou começar com o aprendizado de vida, que eu acho que é o mais relevante, sendo honesto. Acho que o aprendizado de vida eu estou empreendendo agora com um time, estamos em 18 pessoas agora, 6 ou 7 dessas 18 pessoas trabalham junto há entre 5 e 10 anos. Então, a importância de ter um time em que você tem uma grande confiança, com quem você tem uma fluidez grande no relacionamento, para mim foi essencial. E o fato de começar uma empresa de novo com pessoas com quem eu já tenho essa fluidez, mesmo que cada um de nós pode não ter a experiência setorial, entendo que a gente tem uma maneira de pensar, uma fluidez tão boa que isso faz com que você vá muito rápido. E essa relação entre nós, ela é a mesma entre nós e a relação que nós temos com o nosso investidor, Grupo Eren, com quem a gente está sócio há 11 anos. Então, eu acho que, primeiro, essa experiência de empreender com gente com quem a gente já tem muita experiência e muita convivência de momentos duros, de sucesso, de fracasso, eu acho que isso é importante. Segundo, a experiência de vida, eu acho que ter passado por uma fase muito longa sem ganhar projeto, até ver a sua compreensão de um setor se cristalizar. Todo mundo vai te dizer, mas biogás é muito mais complexo do que solar eólico. Eu concordo, só que quando eu empreendi a primeira vez, eu também tive que aprender Brasil. Eu não falava português, eu não entendia nada do mercado, não tinha rede de relacionamento. Então, eu tive que criar um produtor de energia renovável num país que eu não conhecia nem a língua, nem as leis. E passar por essa fase de 3 anos, de vaca magra, como eles falam na Bíblia, para mim, eu acho que é um aprendizado muito forte que está me ajudando muito nesse momento que está construindo um know-how nesse mundo do biogás. E, de novo, falei com você antes de começar que eu ia ter que falar com bastante humildade. Você está no mercado há 14 anos, eu estou no mercado há 1 ano e 9 meses. Então, a gente tem que trazer gente de mercado que entendem, a gente tem que passar muito tempo com o mercado, com as engenharias e com as pessoas que têm esse know-how.
Então, isso é a parte, vamos dizer, soft learning. E o hard learning, ele é muito mais straightforward. Construir projetos é algo que a gente sabe fazer, tipo de grandes pontos. Modelagem financeira de coisas complexas, visão de análise de risco entre ser ou não ser contratado a longo prazo, ter ou não ter contratado o seu feedstock de longo prazo, como que você toma a decisão de investimento entre o momento que você tem a dívida e se não tem a dívida. Então, acho que tem toda uma cultura do mundo da infra e do project finance que a gente está trazendo com um certo nível de rigor, como sabe, esse feeling que é difícil também de te dizer, que você sente que o projeto está redondo ou não está. Então, na época da Total Eren, eu acho que a gente fez um trabalho enorme também de deixar extremamente rigoroso toda a nossa maneira de estruturar CAPEX, estruturar engenharia, estruturar OPEX, e eu acho que a gente está tentando trazer isso para o mundo do biogás, para deixar algo que hoje é uma indústria de projetos talvez menores, ou que não tem ainda 100% essa cultura do project finance, e tentar trazer isso. Se você pensar, você está no mundo biológico, ele é muito menos modelizável do que o mundo elétrico. Se você fizer uma curva de um painel solar, um power curve de um painel solar de uma eólica, você vai ter uma deviação de produção de alguns percentuais. Sim. Mas os bichinhos vivos dentro do seu reator, a disponibilidade do resíduo que você usa, o fato que Temperatura. você não está sempre grid connected, então como que você vai dar vazão a esse gás depois? Você tem uma variabilidade do seu processo de produção maior do que no mundo solar eólico, e com algo que é muito mais duro de se modelar. Então, eu acho que a gente tem que aprender, vindo de lá, da eletricidade, a ser um pouco mais flexível sobre a capacidade de modelar exatamente, mas, ao mesmo tempo, a gente quer trazer esse rigor, porque o rigor de investimento desse mundo solar eólico, ou da infraestrutura, faz com que, se a gente traz isso na biogás, eventualmente no futuro a gente pode reduzir o custo do capital atrelado aos projetos de biogás e, portanto, melhorar também a competitividade da molécula. Acho que são esses aprendizados que a gente está tentando trazer, mas, como eu te falei, com a humildade de, putz, temos uma jornada muito longa para percorrer. Eu gostei muito do que você falou e entender que precisa de um tempo para estruturar boas teses de investimento, né. Você passou naquele período, salvo engano, de 2016, 2014, 2016, 3 anos para tirar teu primeiro projeto do papel. Hoje, com toda essa bagagem que você tem de project finance, de captação de recursos, estruturação de projeto, o time que você já carrega desde aquele período, essas 6 pessoas, qual que é a tua expectativa de tirar o primeiro projeto de biogás ou biometano do papel, tendo em vista todos esses desafios que você acabou de reportar para nós de construção do projeto? Eu acho que vai ser o mesmo 3 anos. Se fosse abaixo, ótimo. Quando a gente começou o grupo, o Eren falou para nós, aí gostaria de ter um primeiro FID até junho de 25. Eu estava falando dezembro de 25, já achando que era apertado. Eu acho que é ao longo de 2026 que vão chegar os primeiros projetos. Eu acho que a gente tem alguns projetos mais avançados do que outros, e que deveriam bem provavelmente chegar lá no primeiro semestre do ano que vem. Tem projetos que precisam ainda de maturação. Eu te falei, putz, no papel parece bom, mas quando você vai entrar no detalhe, você conhece muito bem, você vai fazer as suas campanhas de teste de feedstock, de substrato. Que seja num projeto de... A gente tem projeto, por exemplo, com granjeiros muito grandes de porco, você tem projetos com usineiro de sucroetanol. Tem um trabalho muito devagar para testar a consistência do BMP, do Biomethane Potential, não sei como se chama, do teor de sólido, da variação desse potencial de geração de gás do seu substrato. E eu acho que tem que ser cauteloso, como eu te falei, porque é fácil de se animar com um número geral. Você vai ler uma bibliografia, você vai achar que você vai ter, não sei, 3% de sólido no dejeto de porco. E não é o caso, na verdade, depende muito da região. Ou seja, eu acho que tem muito trabalho para se fazer para cristalizar algo sólido. E o que eu falei no fórum
você não tem de prateleira no Brasil ainda, e eu espero que chegue, grandes engenharias ou engenharias em volume suficiente para você simplesmente comprar algo de mercado que te dá a segurança técnica para a sua engenharia, o seu projeto. Então, tem muito work in progress. E eu chamo, tipo, eu espero que chegasse rápido, quanto mais profissionais, engenharias concorrentes nossos, para que essa indústria cresça e que o número de profissionais cresça, que a experiência vem se acumulando, porque hoje o gargalo para mim é isso. A gente precisa de mais gente no mercado, e de mais engenharias e de mais players na cadeira integral. Tá, fala um pouquinho mais Então, disso, cara. Agora eu fiquei bem curioso com essa tua percepção aí. O que é essa engenharia que te ajudaria a tirar mais projetos o projeto mais facilmente do papel? Aí eu vou te dizer. Se eu faço, eu venho de um solar eólico, então é um Sim. lugar elétrico super dominado, especialmente no Brasil, a potência elétrica é absurda. Você tinha tudo o que você está fazendo é gigante. Então o que você fez no hidroelétrica é gigante, subestações, linhas. Dia que você começou a fazer eólica, virou um gigante de eólico, fiz solar, virou um gigante de solar. Então hoje você tem, não sei, inúmeras empresas que você vai chamar e que vai te fazer o desenho da sua subestação, o desenho da sua linha, o desenho do seu parque, o EPC turnkey, o EPC não turnkey. Você vai fazer um RFP, você pode ter 10 empresas que vão, ou 15 empresas que vão fazer um bid para construir uma planta solar, te dando uma garantia de performance, etc, etc. No biogás, como o mercado é mais novo, ainda não tem tido ainda todo esse volume. Isso é o ponto 1. E o ponto 2 é que, como é um mercado mais complexo, porque você tem substrato distinto, você tem arranjos muito mais complexos do que você teria no solar ou no eólico, você tem um segundo limitante, a padronização do setor. Então, quando eu te falo, não tem de prateleira alguém que vai me providenciar uma solução totalmente comprovada, etc, etc, é porque o mercado é mais novo, tem menos gente e é mais complexo, então naturalmente vai demorar mais para isso acontecer. Faz com que você, ao construir a sua empresa, eu não posso fazer um copy-paste do solar eólico, onde eu era muito mais um investidor, com um grande know-how do setor, mas menos know-how técnico. Uhum. No biogás, a gente está fazendo parcerias com algumas engenharias do setor que nos ajudam, com quem a gente vai construir coisas junto, mas a gente não pode desenvolver essa companhia sem desenvolver um time de engenharia mais robusto, porque é um Precisa business reduzir risco, né? é menos padronizável, portanto, você não vai encontrar no mercado facilmente exatamente o que você precisaria ter, e portanto você tem que construir internamente esse time. Então, eu acho que esse caminho ele é duro porque está se construindo pouco a pouco. Eu concordo com você. Eu não sei nem se lá fora tem essa empresa que você está falando, assim, sabe, Pierre? Talvez você conheça alguém que consiga fazer isso, mas eu particularmente, até falo isso aqui em mais de um episódio do meu podcast, que eu não conheço uma única empresa que consiga fazer tudo num projeto de biogás, de ponta a ponta, assim, sabe? E, cara, isso é de fato uma grande barreira de mercado para nós, mas por outro lado é uma barreira de entrada do mercado, né, o que evita o que aconteceu no solar, um boom de empresas e concorrências e fez os preços baixarem muito rápido, que por um lado é bom, mas por outro não é tão bom assim. No biogás eu sinto que é justamente essa dificuldade técnica, essa barreira, essas incertezas, se você não tem o conhecimento certo, ou as pessoas com conhecimento certo, isso acaba sendo uma boa barreira de entrada para quem quer empreender. Eu acho que você tem razão. Isso, você falou 3 pontos. Você falou, na Europa, não sei se tem empresas de engenharia que tem, sabe, tudo de prateleira. Talvez não tem. A gente procurou, a gente não encontrou. A gente encontrou empresas que decidiram, após desenvolver esse know-how de engenharia, justamente se tornar meio que IPP, produtores de gás lá. Então, uma parte do time dele pode fazer engenharia para terceiro, mas
Eles Ele vai têm investir, a um prioridade é know-how. investir no projeto próprio. Isso é verdade. Você falou de um segundo ponto, que era a questão de se não conhece ninguém que sabe fazer tudo. É, isso também é bem interessante, que você tem tantos assuntos que ele te obriga, de uma certa forma, a ser mais associativo. Sim. E por isso que eu falo que, ao contrário da Solar, eu não vejo a hora de ter mais gente no mercado, porque, querendo ou não, a gente não vai resolver tudo sozinho. E o terceiro ponto é um dos pontos que nos motivou. Quando a gente começou, eu acho que a gente percebeu, mesmo que a gente está no início da jornada, eu percebi muito rápido que ia ser muito mais complexo do que o que a gente fazia antes, de um ponto de vista número de assuntos que você tem que dominar. Mas a gente também percebeu que isso iria nos dar uma barreira de entrada bem, bem relevante. Se você comparar com solar, eólico e biogás, eu diria assim: no solar, você não tem muita barreira de entrada. Uhum. No eólico, a sua barreira de entrada é você ter o vento. E o vento não está bem distribuído tanto quanto o sol. Então, por isso que quem foi atrás do vento muito cedo e de maneira gigantesca foi a Casa dos Ventos, e eles fizeram um sucesso excelente. No biogás, a sua barreira, ela é a soma dos assuntos que você vai dominar, ela é meio que ecossistêmica, porque você tem que ter um know-how na comercialização do CH4, no transporte do CH4, eventualmente, como que se gerencia a redundância, você tem a parte do CO2, por que não? Sim. Você tem como que se faz gestão de resíduo, você tem a questão putz, será que você valoriza o fertilizante final? Se não, todo mundo está se contando a história A ou B, a gente não sei o que vai e o que não vai. Você tem engenharia de processo, e ela é totalmente diferente quando você vai de uma vinhaça para um agroindustrial, para um dejetos animais. Então, o número de tema é tão absurdo que construir um time capacitado, e de novo, eu estou te falando isso, parece talvez para você é óbvio, para outros do setor é óbvio, só que para nós, chegando de uma indústria que funcionava de maneira diferente, a gente percebe pouco a pouco o que faz a peculiaridade desse mundo. Uhum. 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 Eu concordo com você, e não é tão óbvio assim. Eu tenho um treinamento, como eu falei para você, chama Biogás 360, e, cara, o que mais acontece é ser engenheiros diversos, outros profissionais, chegarem até mim e perguntar: Ricardo, você acha que tem espaço no mercado para mim? Então, chega um engenheiro civil e fala assim: você acha que tem espaço para um engenheiro civil atuar com biogás? Eu falo assim: lógico, cara. Não é o que mais a gente tem é obra civil. Aí chega um químico, fala assim: porra, bicho, processo biológico, processo químico acontece, processo de purificação acontece, o engenheiro mecânico, mesmo o geólogo. Então, essa multidisciplinariedade do mercado de biogás, confesso para você que ela me faz brilhar os olhos. E eu ficaria aqui o resto do podcast, cara, só perguntando da tua jornada e o que você entende, porque eu tô gostando demais desse bate-papo. Mas eu quero entender de outras coisas também, tá? Olhando agora para a Erem Biogás Brasil, o que é o foco de vocês? O que você, depois desse 1 ano e meio, certo? De empresa, mais ou menos? É 1 ano e 9 meses. 1 ano, quase 2 anos de empresa aí, já rodaram, imagino que vocês já conversaram com os principais setores ou representantes dos principais setores. Aonde que vocês estão mirando para tirar as primeiras teses de projeto do papel? Alors, por enquanto, eu acho que eu acho que tem o mundo do sucro Uhum. que a gente quer trabalhar, então ele vem com os desafios deles da safra, como você sabe. Uhum. Mas eu acho que não tem como não sair do papel, tem um potencial monstruoso. E claro, tem esses desafios, porque não é. Talvez a vinhaça não é o feedstock mais simples de se trabalhar. Não, então você tem esse risco de ser vinculado a um engenheiro, e ao mesmo tempo você tem o benefício de ter assegurado o seu substrato. Então, Uhum. para nós, vai ter que sair do papel alguns projetos bons nesse setor, e nosso caminho ele é muito de construir parceria, tanto com engenheiros quanto com empresas justamente de engenharia que têm desenvolvido arranjos tecnológicos particulares, de ouvir eventualmente de vários, filosofia de dimensionamento distinto, filosofia de, putz, vamos valorizar a vinhaça, outros querem valorizar o bagaço. Acho que a torta, infelizmente, tem capacidade de produção bem baixa, mas
Mas para tentar resolver também essa questão da intersafra, então, número um, sem dúvida para nós, é sucro. Uhum. A Número gente tem 400, quase 500 usinas no Brasil, sem contar as usinas de etanol de milho, que tem crescido absurdamente, né? sim, Sei lá, deve ter uns 10 projetos no máximo aí de biogás nessas usinas, então de fato tem um mercado. 100% do usineiro de etanol hoje está querendo fazer milho, porque o etanol de milho é mais competitivo aparentemente, eu falo de fora, Sim, com esse risco de você eventualmente ter um descasamento entre o preço do milho versus o preço do etanol, porque infelizmente esses dois não são correlacionados, mas eu acho que todo mundo está indo nesse caminho, que tem pode, usinas híbridas, né? Flex. eu acho que pelo menos todos os usineiros hoje, quando ele tem um time de new business, o ponto número um do new business não é o biogás, que não vai ser representativo para ele. Sim. Acho que o milho, ele é o ponto um deles. E esse etanol de milho pode gerar, essa questão do DDG para o DDGS, sabe, pode gerar eventualmente uma vinhaça. Eu confesso que eu ainda não estudei um caso de etanol de milho, mas é Uhum. isso. Usinas de etanol e sucro, claramente é o primeiro tema. E ele tem um grau de replicabilidade, pelo menos, que é interessante. O Estado de São Paulo tem que jogar um papel monstruoso Sim. nesse assunto. Segundo tema, eu acho que tem agroindustriais e eu diria toda a cadeira da proteína, de modo geral. Aí eu falo proteína, mas porque você tem o dejeto, você tem a agroindústria, mas também são, de um ponto de vista de arranjo tecnológico, um pouco diferente. Mas eu acho que uma segunda grande vertical, ela é menos padronizável do que eu tenho, talvez, no sucro. Então, ela tem um desafio grande, ela tem um modelo econômico um pouco diferente, porque aí eventualmente você pode receber como eles chamam de famoso gate fee para tratar Sim. um resíduo, você tem a venda do CH4, você tem a venda de um fertilizante. Como eu te falei, será que todo mundo está nos falando de órgão mineral? Eu tenho medo de usar a palavra. Eu acho que vai depender caso a caso, região a região, se tem como agregar ou não valor nesse composto finalmente que você está saindo, como que você pode eventualmente extrair nitrogênio, fósforo e potássio do seu digestato, e não sei se a equação fecha 100% hoje para essas tecnologias de stripping, etc. Mas eu acho que são projetos mais 360, onde você tem diversas maneiras de valorizar o que você faz. Então, a sua top line está constituída de diversas formas, e eu acho que tem pessoas trabalhando bem nesse setor. Eu acho que tem, talvez, o mundo da cultura energética. Eu Tá. não posso te dizer que eu estou ativamente desenvolvendo, mas claramente vai ter que acontecer Em algum alguns momento, né? estudos, porque eu acho que tem algo interessante a se fazer. E, por fim, o que eu não estou fazendo é ateu. E Tá. não é por filosofia, um pouquinho, talvez, não sei, mas é muito mais porque acho que esse mercado a gente chega um pouco tarde, tem dificuldade na projeto de captação, separação de CH4 de nitrogênio, algo que a gente sabe bem fazer. E eu acho que os grãos já eram ocupados, então a gente sentiu que a gente estava já defasado nessa parte do mercado e a gente quis focar onde a gente achava que a gente podia agregar um pouco de valor. Legal, legal. Eu concordo com você, eu também eu tenho essa sensação quanto aos aterros sanitários, quem chegou cedo bebeu água limpa, né, e hoje a gente não tem tanta a água limpa, ela não tem tamanha vazão quanto a gente gostaria para os projetos de biogás. Então, Sim, existem poucos aterros de grande porte que ainda não exploram biogás por algum motivo que a gente ainda não sabe. sim, Compartilho da mesma visão sua sobre o setor sucroenergético e recentemente eu tive no Mato Grosso, fiz um evento chamado Biogás Day junto com o Senai, e lá tinham 3 usinas participando do evento onde eu ajudei esses caras a fazer modelagem. E aí, no coffee break e tal, no happy hour, depois conversando com os usineiros, eles falando exatamente isso que você acabou de falar, Pierre, né, de que o foco das usinas de cana-de-açúcar agora é entender como é que elas vão fazer para produzir etanol também de milho dentro daquela infraestrutura, daquele ecossistema que eles têm, né? Porque,
como você falou, são 2 commodities diferentes e eventualmente um pode abalar significativamente o outro, né. Mas o milho é um commodity que você pode fazer muitas coisas, a cana não. A cana majoritariamente você vai produzir etanol e açúcar com ela. Então, eh, vi também essa preocupação, e vejo com muito bons olhos projetos de biogás junto com usinas de etanol de milho, né, porque a vinhaça de milho, ela tem um potencial de produção de biogás gigantesco. Tão bom, se não melhor do que a de cana-de-açúcar. Só que eu também estou vendo um movimento, por exemplo, de empresas como a Impasa, que estão numa rota seca, né, então não gera vinhaça, não sei se esse balanço energético para de pé se a gente pegasse essa vinhaça e produzisse biogás de etanol de milho. Particularmente a gente tem um cliente aqui que faz uns 2 anos que contratou a gente e ainda está implementando a usina dele e a gente deve fazer uma modelagem dessa, então daqui a pouco eu posso até te passar uma resposta de como é que ficaria uma modelagem de um projeto desse, tá. E eu também tenho o mesmo sentimento que você, Pierre, sobre a questão da comercialização do fertilizante. Seja ele líquido, seja ele farelado, peletizado, organomineral, eh, até hoje ninguém conseguiu fazer essa parada parar de pé no Brasil. E não é problema técnico. A gente tem tecnologia para isso. A questão é econômica. Como você bem colocou, precisa ser avaliado território a território. E cultura Um outro energética. mercado. Oi? Não, e um outro mercado, tipo, time É de uma outra. venda, é um mercado que não, hoje eu não sinto, porque precisa mergulhar muito. Eu acho que é importante para fechar o ciclo, mas hoje eu não sei te responder. Eu acho que precisa ser avaliado como uma vertical de negócios diferente. A gente tem um bom case no Brasil, que inclusive deve sair um vídeo no meu canal em breve, né? De repente quem está assistindo já saiu esse vídeo, né? Porque está assistindo o podcast muito tempo depois que a gente gravou, que é o caso da Folito do Rio Grande do Sul, né? Eles têm lá uma planta de biogás, mas o negócio deles é a produção de adubo, fertilizante orgânico, né? Então eu acho que precisa ser avaliado caso a caso, mas um negócio de biogás, ele, na minha percepção, não pode ser pautado na possibilidade de venda de organomineral e sim do gás, né? E Não, cultura esse da energética, Folito, você teve com eles lá no Dr. Biogás ou eu gosto muito deles, os eles dois são irmãos. fantásticos. É o Fernando e o... Esqueci o nome Bom, do... Rodolfo. Rodolfo. São gente fina, né? A gente gravou um episódio, deve ir para o ar em breve. É, empreendedores também, né? Então quem empreende, vê a jornada dos caras desse, não tem como não se encantar. E cultura energética eu concordo com você e entendo que algumas regiões do Brasil, especialmente o norte e o nordeste ali, pode ter algumas boas oportunidades por característica do solo, tem algumas culturas a gente consegue ter 3 safras no ano, enfim, eu já Sim. avaliei algumas coisas assim que pode fazer sentido. Bom, dentro desses nichos que você está olhando, sucro, agropecuária, né, eu entendo que sucro e agroindústria me parece ser o que está mais Sim. nítido na tua cabeça. Que escala de projeto que nós estamos olhando, cara? Que escala de projeto você está buscando para fazer investimento? Eu acho que o mínimo para nós é na casa de 50 milhões de reais Tá. de capex. Eu acho que abaixo disso é muito difícil de viabilizar e justificar o trabalho. Por quê? Ah, por quê? Ah, porque no final, qual é a margem que você ganha num projeto? Ela é, ah, como investidor. Qualquer investidor ele tem um custo do dinheiro dele. Então, você ganha o delta entre o retorno que você tem e o custo do seu dinheiro, multiplicado pela duration do seu investimento, que é a data média do seu fluxo de caixa futuro, Uhum. multiplicado pelo nocional investido. Então, no final, se você faz projetos abaixo de um certo tamanho, você não consegue pagar o pessoal que trabalha para que esses projetos sejam feitos no padrão que você costuma ter e que permite um certo grau de sofisticação em termos de engenharia, de financiamento de projeto, de off-take, etc., etc. Então, não significa que não acredito eu em projetos menores. Eu acho que esse setor ele deve crescer justamente com vários
vários tipos de mercado, vários tamanhos de projetos, e eu não acho absurdo, por exemplo, se você olhar na França, mas não sei se a França é um bom exemplo, mas eu dou esse exemplo. Teve muitas plantas onde os próprios produtores granjeiros, Uhum. porque teve algumas obrigações ambientais de ter piscina de armazenamento do dejeto bem feita e coberta, começaram a trazer soluções onde eles vão produzir gás nas piscinas de armazenamento e, portanto, efetivamente destruir carga orgânica e evitar esse gás sair. Ele vai fazer isso com custo reduzido de alguns centenas de milhares de reais, porque a piscina já está lá e uma adequação, vamos dizer, mais caseira, mas que funciona. Sim. E eu acho que é muito importante que outras empresas do setor chegam e atacam esse mercado, onde em lugar de ser um produtor de energia, você vai ser um fornecedor de soluções e de engenharia padronizada para projetos menores. Agora, quando você fala de investir, fazer um financiamento de projeto, basta olhar qual é o tamanho mínimo que o banco aceita financiar, abaixo de, não sei qual é o mínimo do BNDES para projeto desse tipo, mas eu não sei se a nossa oferta de valor ela cabe bem para small size projects. Se você pegar um paralelo com a GD Solar, Eu ia te perguntar isso. então a GD Solar são projetos razoavelmente menores, porque se você pensar que está limitado em 3, 4, na época 5 mega, então 5 mega a 5 reais do watt peak vai te dar 25 milhões de reais. Então você está em tamanhos menores, você tinha retorno extremamente alto, sei lá, 20 por IPCA, com um grau de risco que era um grau de risco baixo, onde você tem uma replicabilidade absoluta dos projetos. Então, você vai fazer uma GD solar no Goiás, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, é sempre a mesma coisa, e a única coisa que muda é que você tem que falar com uma distribuidora distinta. E, claro, tem o seu grau de dificuldade, mas, cara, é administrativo. Claro, você tem que entender que o ICMS do estado A é diferente do ICMS do estado B. Mas se eu vou num granjeiro A e num granjeiro B, o silvo é totalmente diferente, porque você tem um fluxo, vamos dizer, físico para ser considerado, eventualmente tem um transporte de dejetos, tem uma logística local. Como que você vai vender o gás? Você não tem um pipeline que passa no meio do Mato Grosso, no meio do interior do Paraná, por enquanto. Então, o grid connection não existe, o arranjo tecnológico não existe. Então, como que eu vou padronizar algo para ter uma tese de investimento replicável dentro de um mundo que, para mim, é impossível de se padronizar? Não significa que cada empresa não pode contratar uma pequena engenharia que tem uma solução específica que funciona para eles e ele arranja junto com os bancos que são prontos a financiar esse tipo de operação com recurso próprio. Eu não sei, imagino que tem bancos que até podem financiar 100%, ou bancos nesse mundo agro onde tem muita cooperativa, etc. Eu acho que tem modelo de negócio um pouco diferente, porque é menos padronizável do que o Solar GD. Entendi, entendi. Então, por conta do risco, por conta dessa padronização, o risco de pegar um projeto menor vai ser o mesmo de pegar um projeto dessa escala. A complexidade, ao meu ver, vai ser a mesma. Vai ser a mesma. E eu vou ter que fazer tudo de zero quase para entender. Tá, e Então, o foco aqui está e a sendo escala? biometano? Para nós é biometano hoje, 100%. Queimar o gás e hoje a valorização energética é menos boa do que a valorização em biometano. Eu tinha ordem de grandeza, mas eu acho que a gente está bem melhor no preço da molécula do que no preço da eletricidade. Na maior Não parte acho do que vai Brasil. mudar. Não? Não, você tem uma Sim. visão, né? Não, tenho. Eu compartilho da tua visão, sim. A partir do momento que a gente pensa na comercialização do elétron ou da molécula, a molécula ela é mais atrativa. Quando eu penso em projeto para alto consumo, vão ter algumas situações ali que você pode pegar um granjeiro de médio, grande porte, que tem um horário ponta e não quer ir para o mercado livre, sei lá, por algum motivo ele tem um custo de energia muito alto ou uma qualidade de energia muito ruim que a segurança energética que o biogás traz para ele acaba fazendo sentido, mas acaba não sendo o teu business, porque o teu business é comercializar a molécula ou o elétron, né? Não, mas eu acho que e um ponto importante que você está falando, porque eu ouvi falar de não sei qual industrial que estava considerando fazer o projeto para queimar o gás
E eu acho que no caso dele, ele ia queimar em caldeira, não para fazer eletricidade, mas ele não ia purificar. Então, talvez, em alguns cases, você pode, não sei, aí industrialmente eu precisaria verificar, mas eventualmente reemplaçar o consumo de um gás natural, Sim, queimando um biogás sem ter que purificar e portanto, comercializar. Então, acho que desde que está na autoprodução, e aliás, eu acho que qualquer coisa sendo autoproduzido que fecha a conta tem que ser favorecido, porque com certeza. seja eletricidade, caldeira, vapor, se fecha a conta vis-à-vis de consumir uma molécula de fora, acho que os players devem fazer. Tá. E você acha que tem espaço para você investir nesse tipo de projeto também? E, filosoficamente não tem nenhum problema. Acho Tá. que a maneira de valorizar, eu acho que o difícil eu acho que qualquer projeto onde você está autoproduzindo sempre traz uma dificuldade, porque o parceiro tem que querer alguém Aham. para investir com ele, você está na casa dele. Mas, Sim. finalmente, não muito diferente do usineiro, só que o usineiro não consome essa molécula. Não. Mas a gente está totalmente aberto a trabalhar projetos industriais onde o próprio fornecedor do resíduo pode ser o consumidor da molécula e o consumidor do vapor. Não sei se fecha a conta, hein? Queimar o biogás versus queimar uma biomassa. Mas usar isso em lugar de outra coisa. Então, acho que faz total sentido, porque você vem casar o, o substrato com o off-take. Uhum. Mas aí que eu me pergunto, diante de tudo isso, por que que o industrial não faz sozinho? Mas sim, isso nos interessa bastante. Acho que Legal, são legal, modelos muito, legal. É. muito Acho que interessantes. tem que analisar caso a caso, né. Bom, tendo ideia que a tua escala mínima hoje de investimento são projetos de 50 milhões de reais, olhando para agro para o sucro energético e agroindústrias, cara, o que que é a tua meta hoje? O que que você está olhando de tese de investimento para os próximos 10, 15 anos? O que que é a Então, meta de vocês? então, você pode sonhar a longo prazo. Isso. Olha, eu acho que a gente se deu, entre nós, um objetivo indicativo. A gente não, sabe, é muito difícil de antemão de você concluir, eu vou fazer isso. Eu Uhum. desacredito muito nessas teses de antemão, especialmente quando eu te falei que um ano e meio atrás a gente estava página branca, então teria sido muito achismo da nossa parte. Mas a gente se deu Sim. pelo menos um objetivo geral, que era de construir algo na casa de 3 bilhões de reais de planta, num horizonte de tempo de 5 a 7 anos. Será que eu vou ser muito abaixo disso? Será que eu vou conseguir ser muito além disso? Eu não faço ideia. Isso foi só um indicador entre nós para se dar um norte da ambição que a gente teria no Brasil. Se você me perguntar, eu acho que a gente pode fazer mais e ao mesmo tempo a gente não fez o primeiro. Então, sendo honesto, eu Eu acho vou que ter o que marcar um apetite. podcast com você daqui 3 anos para a gente refazer essa pergunta. Eles falam em francês uma expressão: l'appétit vient en mangeant. O apetite vem quando você está comendo. Então, ou seja, começa a fazer os primeiros, começa a tocar cada vez mais de próximo esse mercado, esse potencial, tipologia de substrato, tipologia de deslocamento de combustível, porque todo mundo pode sonhar também de deslocar combustível A, combustível B, não vou fazer inimigo, fazer parceria com distribuidor de Lógico. combustível para decarbonizar, e talvez o potencial é ainda maior do que a gente botou, e talvez a gente consiga fazer menos, eu não sei ainda, mas eu acho que o potencial é muito grande, e sendo um país, a gente fala um pouco de cultura energética, mas sendo um país que tem esse espaço agro para eventualmente produzir, fazer cultura energética, acho que tem um país que é muito bem posicionado no mercado mundial para fazer CO2 biogênico e, portanto, uma série de moléculas do futuro, como a gente falou. Então, eu acho que o pré-requisito para esse país efetivamente se tornar essa potência de combustíveis novos, Sim. para mim, é continuar esse desenvolvimento do mundo do biogás, que vem aproveitar tanto o resíduo quanto a cultura energética para fazer um biometano, um bio-LNG, tanto quanto continuar o desenvolvimento de etanol, etanol de milho, porque aí, pouco a pouco, pode.
quanto continuar o desenvolvimento renovável com solar eólico, porque no cruzamento desses mundos podem se cristalizar elementos vinculados a metanol, a SAF, a ISAF, etc. Mas eu não sei se é para agora, para nós. Eu acho que falta alguns building blocks para que se cristalizasse essa capacidade do Brasil de ser um grande exportador de molécula limpa para o futuro. Mas eu acho que no curto prazo não é nossa praia, no curto prazo é economia local, economia circular. No longo prazo é o quanto o Brasil, através dessas 3 indústrias, ou X indústrias, pode se tornar um exportador de soluções decarbonizadas para o restante do mundo. Eu acho que uma visão a longo prazo poderia ser essa para nós. Uma visão interessante, uma visão interessante. Eu já parei para pensar levemente sobre isso e acho que isso pode realmente acontecer nos próximos anos. Bom, a gente está falando aí, sei lá, do universo de uns 60, 90 projetos que vocês estão mirando para os próximos anos. O que precisa ter um bom projeto para vocês investirem, Pierre? Vamos imaginar o seguinte, Pierre, vamos tangibilizar, vamos botar um pouco mais de visão, para não deixar tão aberta a pergunta, né? Vamos imaginar que vamos imaginar, não, certamente vai ter alguém ouvindo esse podcast que pode ter uma boa tese, pode ser um usineiro, pode ser um desenvolvedor de projeto, e está falando assim, cara, eu preciso falar com o Pierre, com a Eren, quero levar minha tese de investimento, né? Ou a minha ideia de projeto. O que é um bom projeto? O que esse projeto precisa ter para que vocês considerem desenvolver ou investir nele junto com esse parceiro? Bom, os fatores de risco de um projeto, como a gente falou, você tem várias pernas para esse projeto parar de pé. Você tem que ter um feedstock que produz gás, você tem que ter um offtake. Então, eu acho que o primeiro critério é que você tem razoavelmente no lugar onde você está considerando fazer um projeto A ou B, qualquer seja o projeto, essas 2 pernas que sejam equalizáveis. Aí não estou dizendo que eu preciso o projeto chegar já redondo para mim, porque a gente gosta de entrar no desenvolvimento do projeto, etc, etc. Então, essencialmente, é que você tem essas 2 pernas que você consegue resolver para um custo de molécula que você consegue comercializar. Então, o difícil de saber essa questão do custo da molécula é que a engenharia que faz com que o seu processo seja, como você falou, redondo, que tudo foi bem pensado, que tem redundância nos equipamentos, que que a produção é confiável, porque você vai provavelmente se comprometer no offtake, e que esse offtake vai querer alguma segurança vis-à-vis da sua produção de gás. Eu acho que essa parte também é complexa. Então, você tem 3 lugares. Você tem o que entra, o fato que tem alguém para quem vender, e que a concepção do projeto seja robusta o suficiente e que ela cabe dentro das limitações econômicas que fazem com que o preço do gás de tanto e que você tem que caber dentro disso. Então, eu acho que são 3 pernas que você tem que construir. Agora, o projeto chegando para nós, não com tudo construído, não é problema. A gente pode até fazer Greenfield zero, não temos problema. A gente tem, nessas verticais que eu te falei, algumas regiões que estão indo desenvolvendo de zero. Mas eu acho que esse é o trabalho do desenvolvedor. Ele tendo resolvido por exemplo, o substrato, o offtake, uma engenharia super boa para tal tipo de arranjo, com desses 3 pilares, tem motivo da gente conversar, porque a gente pode depois trabalhar em conjunto os pilares subsequentes. Tá. Prioritariamente, ter biomassa seria a base para você. Sim, mas imagina você tem um offtake legal, tá, com quem você tem uma parceria para construir uma história em conjunto de vamos fazer um projeto dedicado a você e a gente vai trabalhar. Bom, acho que é difícil também. Acho que tem que ter um pouquinho, sabe? Como que chama em português? Ovo galinha. É difícil, porque tem que ter algo para começar, mas... E é engraçado, a gente tem algumas conversas com alguns industriais que falam, vamos falar offtake, gente, vamos trabalhar em engenharia, porque se a gente não sai de lá com preço, esse offtake não serve falar tanto com offtake se eu não sou capaz de ter esse negócio central, que é o meu arranjo tecnológico confiável, mas também dentro de condições econômicas aceitáveis.
Uhum, uhum. Porque de repente ele topa um negócio que você não consegue entregar. Exatamente. Então são as três pernas. A gente tem que rodar nessas três: feedstock, engenharia e offtake. Eu concordo com você. Eu costumo falar que um projeto de biogás bem feito ele tem 4 coisas, né? São os 4 princípios. Um é feedstock, que eu chamo de biomassa, resíduo, né? O outro é energia, que é o off-taker, né? Então ele precisa ter uma demanda de energia, uma aplicação do biogás bem clara. Precisa ter tecnologia, que é a rota, o arranjo tecnológico que você está bem dizendo, né? Se a gente não tiver a tecnologia bem alinhada e tal, não vai fazer sentido. E você comentou anteriormente, não comentou agora, que é a questão do digestato. Se eu não tiver o que fazer com ele, ele é um puta de um passivo ambiental. É, concordo. Ele é um Então, baita. a gente está underestimating, não sei, subestimando essa dificuldade, mas é um assunto complexo. Muito complexo. Muito complexo. Bom, Pierre, cara, comenta um pouquinho mais sobre como é que é essa estrutura do grupo, como é que é essa estrutura de financiamento, eventualmente até para quem quer se aproximar de vocês e montar um projeto juntos. Assim, eu acho que é interessante. O grupo EREM, um grupo que eu não sou controlador, é um grupo francês que foi criado em, vamos dizer, o empreendedor acima desse grupo chama Paris Mouratoglou, é um veterano do setor, tem 83 anos. Ele começou a investir no mundo da transição energética nos anos 80. Caraca. Então, ele foi um grande pioneiro desse mundo, investindo em nem vou saber tudo o que ele fez na vida dele, porque realmente foi incrível. Teve uma empresa que ele criou nos Estados Unidos nos anos 80 com a Veolia, que se chamava, foi listado na bolsa, que fazia ciclo combinado de gás, não sei o quê. Aí nos anos 90 ele começou a empreender no setor solar eólico. E em 2000, uma da empresa do grupo recebeu um investimento do francês EDF. Uhum. E eles ficaram sócios nessa empresa de 2000 a 2011. Essa empresa foi renomada EDF Renewable. E em 2011 ele vendeu 100% da participação que ele tinha dentro dessa companhia. E entre 2000 e 2011 construíram juntos 5 gigas de solar eólico na Europa e nos Estados Unidos. Então, Uhum. num período que ainda não era algo tão mainstream, construiu um volume consequente de Sim. solar eólico, criou um gigante, que foi o braço renovável desse gigante do mercado elétrico francês, EDF. E quando ele saiu, ele, ainda com o grupo EREN, reconstituiu uma nova empresa de geração de energia elétrica, que virou, 10 anos depois, o braço renovável dessa gigante petroleira Total, porque a Total Energia adquiriu 100% da nossa empresa de renovável. Então, o grupo EREN, entre 2000 e 2025, em 25 anos, construiu na casa de 9 gigawatts de plantas solares e eólicas em 30 países. Então, cria uma cultura, primeiro, de fazer negócio longe da sua casa. E eu acho que isso é muito importante porque são, e fora, muitas parcerias locais que a gente estabeleceu ao longo desse período. E essa cultura do grupo, ela se aplica também no mundo de biogás, porque, obviamente, eles fizeram uma parceria conosco no Brasil, mas nós temos essa cultura de pensar assim: eu estou indo numa região A, numa região B, numa região C, é um negócio muito local, eu preciso sempre tentar construir parcerias para trazer o que pode me fazer falta. Então, tentando ter essa visão global de construir uma empresa de biogás, mas sempre sem esquecer que você não faz acontecer sem tomar em conta considerações locais. E aí, esse grupo, então, está investindo hoje, depois de ter vendido a empresa de geração de energia para a Total, está investindo de modo geral na transição, e vale a pena só ressaltar que eles estão investindo no mundo do armazenamento de energia elétrica, no mundo do nuclear, no mundo do biogás e da biomassa. E no mundo do biogás e biomassa foram feitos vários investimentos. Por exemplo, a gente tem investido numa empresa que faz purificação de gás na Europa, em particular comercialização de CO2 biogênico. A gente tem uma série de plantas em construção na Itália de biogás. A gente investiu em uma empresa que desenvolve tecnologia de biodigestores de pequeno porte. A gente criou essa empresa no Brasil que chama Eren Biogás Brasil, para ser um operador investidor no setor do biogás. Então, o grupo está tentando fazer em 2, 3 verticais, como te falei, a mesma coisa que a gente fez na geração de energia elétrica.
Agora, são temas diferentes, o biogás, biomassa é um, armazenamento é outro, nuclear é um terceiro, eventualmente teria a eficiência energética nos prédios, que é um tema bem forte na Europa, e a gente está tentando redesenvolver esse modelo de operador no setor da transição, Sim. investidor operador no setor da transição. E o volume total de dinheiro que a gente tem no grupo para investir nessa transição é mais ou menos 1,5 bilhões de euros. Então, a gente tem esse recurso que a gente tem que empregar nesse setor e sempre tentando alavancar com financiamento bancário complementar. Então, eu acho que é isso, é um DNA de uma empresa que tem uma camada de tomar decisão bem lean, mas também com capacidade financeira grande, que costuma trabalhar com esse tipo de tecnologia e em diversos países no mundo. Então, faz com que um posicionamento que eu acho razoavelmente único. Uma curiosidade, como é que chegou? Como é que você chegou nesse grupo, apesar dele ser francês? Você é francês, parece óbvio, mas imagino que não seja tão óbvio assim, cara. Como é que chegou ao ponto Não, deles investirem e aportarem em você? Olha, eu não contei essa parte, mas quando eu cheguei no Brasil e que eu fui para a França, 9 meses depois, fui procurar, fui ver a minha família e, bom, eu estava lá, eu organizei meio que um roadshow para ver investidores que poderiam topar. E na época eu já tinha visto a Total, que depois foi investir, mas eu vi vários na época. E, e um amigo meu tinha ido trabalhar, basicamente, quando o Paris Mouratoglou e o David Kochak, que são os dois fundadores do grupo Eren, saíram da EDF, após vender para a EDF em 2011, criaram o grupo Eren e era também uma página branca. Bom, gente, a gente vendeu a nossa empresa para EDF, a gente tem, na época, era 750 milhões de euros, o que a gente vai fazer com isso? E tinha, sei lá, em Paris, 5, 6 pessoas, e dentro dessas 5, 6 pessoas, um amigo meu, que tinha sido um cliente meu, na verdade, em uma outra vida. Eu não te falei, mas um período eu criei um concurso de startup de tecnologia limpa. E esse amigo não era um amigo, era um cara que trabalhava num fundo e que ajudou a subsidiar esse concurso de startup de tecnologia limpa. Anyway, a gente tinha se conhecido, eu chamei ele e falei, eu estou em Paris, gostaria de encontrar os seus investidores. Ele tinha acabado de começar 6 meses lá na Eren, e como eu te falei, tinha 6 pessoas, 7 pessoas lá, era bem novo. Aí eu me encontrei com eles e eu acho que a gente construiu assim, pouco a pouco, uma relação de amizade, sendo honesto. Eu acho que é mais do que uma relação de trabalho depois de todo esse tempo. E aí é isso, eu acho que você vai construindo com o tempo confiança bilateral. Legal, legal. Massa, 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 massa. Bom saber. Fiquei curioso, a hora que você foi contando, eu falei assim, pô, como é que ele chegou nesse pessoal? Bom, antes de caminhar para o final, tem uma pergunta para te fazer aqui. Eu quero convidar a nossa audiência a 3 coisas, né? Primeiro, a conhecer a nossa plataforma de fornecedores de biogás no Brasil, chama B2 Biogás. Lá você vai encontrar os principais melhores fornecedores de soluções de biogás no Brasil. Segundo, que a gente tem um curso chamado Biogás 360. Vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para você entrar para a lista de espera para a próxima turma, né? E terceiro é que a Doutor Biogás é uma empresa de consultoria, então se você estiver precisando de apoio em desenvolver o teu projeto, para preparar ele, para levar para o Pierre, você me chama que eu te ajudo nesse processo como um todo. Pierre, caminhando para o final, você está recentemente no mercado brasileiro, então eu estou bem ansioso por essa pergunta. Qual que é a tua visão? O que você acha que é uma tendência do mercado de biogás e biometano no Brasil para os próximos anos? Uma tendência. É. A primeira tendência é nascer. Nascer no sentido, como eu falei no fórum, eu vou repetir, eu estou muito chegar num grau, numa granularidade de players e de projeto que faz com que tudo se torne mais suave, como uma reação de cristalização, porque você terá mais empreendedores, mais engenharias, mais gás em diversas regiões, portanto, mais facilidade na parte de aceitação da molécula sendo uma molécula D. Se terá provavelmente também mais demanda para caminhões de biogás, portanto, a biometano, portanto, terão mais motivação dos fabricantes de trazer esses produtos para o mercado e ou de importar produtos
de regiões onde os caminhões podem ser mais baratos, não sei se você tem mais no país na cabeça. Então, acho que essa cristalização, acho que é o fato número um que eu tô esperando acontecer, e ela vai acontecer sem nem que a gente perceba. Do mesmo jeito que eu acho que você teve a mesma sensação no fórum esse ano, de Uhum. ser algo muito mais grande, muito mais forte, muito mais poderoso do que a gente tem tido 1 ano ou 2 anos atrás. Eu me surpreendi, e eu acho que você começa a ver uma animação que começa a aparecer com o que a gente vivenciava no solar e no eólico. Então, eu acho que é isso que é muito legal de se viver, que é esse movimento de cristalização. Agora, tendências fora essa, eu acho que só para dar algo um pouco mais pé no chão, é decarbonização da frota. Eu acho que isso é uma tendência que está se instalando, claramente. Expansão de rede de conexão, especialmente no estado de São Paulo. Eu acho que as grandes distribuidoras do estado de São Paulo têm projetos de expansão, porque se você pensar que, não sei quais, são 2/3 das usinas de sucro do Brasil estão localizadas no estado de São Paulo, além de um natural, de aterro, de também produções de proteína animal, a força que o estado de São Paulo vai ter em termos de produção de gás faz com que eu acho que vai ter uma penetração muito maior e, portanto, investimentos que são viabilizáveis em termos de rede de transmissão. Então, eu acho que alguns trends, assim, eu nunca parei para pensar nos trends, mas eu acho que essa questão da cristalização, ela engloba um pouco tudo isso. Cada um avançando no lar onde ele está, de uma certa forma, potencializa o avanço do outro. Sim. E isso faz com que, como eu te falei, eu acho que é um setor que tem que colaborar para, para a emergência do setor, mais do que pensar em competir, sabe? Por enquanto, pelo menos. Até esse setor se estruturar bem. Legal, legal, muito bom. Eu concordo com o teu ponto de vista em todos os gêneros. E para quem está querendo eventualmente entrar em contato com vocês, conhecer melhor vocês, apresentar uma tese de investimento, alguma coisa nesse sentido, Pierre, como é que faz para encontrar a Eren? Quer deixar algum contato, LinkedIn, alguma coisa assim, até para quem quer entrar em contato com você, Pierre? Sim, eu acho que eu Aproveita o posso deixar o finalzinho, meu. deixa uma mensagem final para nós aí e seus contatos. Não, eu deixo o meu e-mail sem nenhum problema. E aí as pessoas fiquem à vontade. Eu vejo os meus e-mails nos 48 horas no máximo. LinkedIn é um pouco mais difícil. Eu acho que se eu deixar o meu e-mail, eu acho que é a maneira mais simples de entrar em contato. E, sinceramente, a gente recebe um pouco todo mundo que quer conversar. Como eu te falei, eu acho que, claro que o foco vai chegar cada vez mais e você começar a ter sabe, alguns projetos que estão começando a ser estruturados da forma que a sua agenda ele é menos livre do que ele era. Mas, Uhum. não sei, eu uso sempre uma expressão, mas as pessoas falam que o meu português está errado. Você tem uma expressão em português que vai paquerar. Sim. Não sei o que significa exatamente paquerar, se flirtar ou não sei o quê. Mas, Como tipo, se fosse fletar. mas a gente precisa falar um pouco com todo mundo, ver iniciativas, ver coisas que de antemão podem parecer não construídas, mas eu acho que é um momento, a emergência de um setor, que você tem que deixar espaço à criatividade, sem dizer, não está suficiente redondo, não quero escutar. Não, tem que escutar. Então, a gente investe muito tempo em escutar, como eu te falei, com esse assunto de humildade, porque tem várias ideias que estão vindo de qualquer lugar. E, cara, eu acho que é o momento de escutar. Se você não escuta quando você quer empreender, é que se você já tem resolvido tudo, então, tudo bem. Mas eu não acho que Concordo a com gente tem você. resolvido tudo, não. Concordo com você. Ouvir o cliente, ouvir o mercado é o caminho final aí, né? Tá certo. E Perfeito. ideias malucas, de vez em quando, são interessantes e não tem que ter medo, sabe? Tudo bem, talvez a gente errou e a ideia não vai para frente, mas é como você vai confrontando, sabe, pouco a pouco as ideias. É como que se você vai polir uma pedra, se você, sabe, você tem que se confrontar com ideias para que as pedras pudessem ser polished. Não sei se faz sentido o que eu falei, é meio absurdo, mas é um pouco disso. Show, perfeito. É,
Pierre, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Sei que é um tempo precioso. Obrigado por vir compartilhar um tanto quanto vários insights valiosos, inclusive para quem está querendo entrar nesse mercado, porque tem uma boa parte da audiência que são novos profissionais, novos empreendedores, e ouvir, trocar essa experiência que você veio abertamente aqui, dá para perceber na tua fala, na tua expressão, o quanto você é apaixonado por empreendedorismo, e compartilhar boas experiências ajuda o mercado a se desenvolver. Então, já agradeço publicamente. Deus retribua aí 10 vezes mais do que você veio contribuir aqui com o nosso mercado, viu? Muito obrigado, Pierre, e pessoal, Muito até o próximo obrigado. episódio.